Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. E eu começo com o resultado de uma pesquisa de expectativa de emprego no Brasil, que mostrou que 69% dos empregadores não pretendem fazer alterações no quadro de funcionários, 21% têm intenção de contratar e 8% esperam reduzir as equipes no segundo trimestre. Foram 652 entrevistados entre os dias 6 e 26 de janeiro, antes do aperto das medidas de restrição em todo o país neste mês, por causa do agravamento da pandemia. O indicador de expectativas de contratação no Brasil para o segundo trimestre é de 9%, 1 ponto percentual abaixo em relação ao primeiro trimestre e 4 pontos percentuais a menos em relação ao segundo trimestre de 2020. Apesar da queda no índice de intenção de contratação, o resultado coloca o Brasil com as melhores perspectivas entre os países das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que registraram índice de 18%. Ainda segundo a pesquisa, 24% dos empregadores acreditam que os níveis de contratação pré-pandemia podem retornar até o fim de 2021, enquanto para 39% não deve haver mudança nas intenções. Já 4% dos entrevistados têm a perspectiva de que os níveis de contratação nunca retomem os índices anteriores à pandemia. E já começou a temporada em que os bancos brasileiros oferecem ao cliente a antecipação do dinheiro que ele deverá ter direito a receber como restituição do imposto de renda. Um benefício para reforçar o caixa, mas é preciso ter um pouco de cautela. Os bancos garantem até 100% do valor a ser restituído. Os digitais entraram nesta corrente. Mas é preciso ficar atento aos dois principais alertas dos economistas. Primeiro é sobre o valor. A maioria dos contribuintes que precisam acertar as contas tem dinheiro para receber, mas depois que os auditores conferem, o contribuinte recebe menos. Se pegou o dinheiro antecipado do banco, não fez um bom negócio. Além disso, essa antecipação será devolvida com juros, como qualquer empréstimo. O mais baixo está sendo oferecido por 1,43% ao mês. Ao final de um ano, terá custado mais de 17%. Significa que de cada R$1.000, o banco fica com 170. As declarações do imposto de renda podem ser enviadas para a Receita Federal até o dia 30 de abril. São esperados 32 milhões de documentos no total e, até agora, 2,94 milhões de contribuintes já fizeram o ajuste anual. Relatos de sintomas como cansaço físico e mental, falta de ar e fadiga crônica têm sido cada vez mais comuns, mesmo após a recuperação da infecção pelo coronavírus. E o pior, esses sintomas podem durar meses. A síndrome pós-Covid é uma complicação decorrente da infecção pelo novo coronavírus, uma condição inflamatória difusa e multissistêmica associada a problemas no sistema nervoso central e músculo esquelético. Segundo especialistas, é isso que faz com que a Covid-19 deixe sequelas e que pacientes sintam os reflexos da contaminação. Mesmo depois de curadas e de não transmitirem mais o vírus, muitas pessoas ainda ficam com sequelas no cérebro, nos rins, nos pulmões e até no coração. O pulmão é o principal órgão atingido pelo SARS-CoV-2 e tende a demorar mais para se recuperar. Depois que o vírus vai embora, a inflamação pode persistir por semanas e até meses. O Covid é uma doença inflamatória sistêmica, então ele afeta diversos órgãos. Então, pensando nessa parte respiratória, é comum chegar o paciente no consultório relatando muito cansaço, muita fadiga, perda de olfato, perda de paladar. Então, é uma doença que vem acometendo bastante os pacientes tardiamente. Foi exatamente isso que aconteceu com a Alexandra, que contraiu o novo coronavírus em junho do ano passado. Ela tem asma, mas estava controlada. Depois da Covid-19, a doença piorou. Eu já tinha uma doença de base, né, que eu sou asmática. Então, com a Covid, a minha asma já estava bem controlada. Como eu tive a Covid, aí eu regredi totalmente, né? Comecei a usar bombinha, coisa que eu não fazia há muito tempo, de manhã e à tarde. Um cansaço, uma falta de ar que fazia muito tempo que eu não estava mais sentindo, entendeu? Então, tudo isso veio à tona novamente. Essas sequelas que ficam, mesmo depois da cura, são chamadas pelos especialistas de síndrome pós-Covid-19. Os sintomas mais comuns são
cansaço, dor crônica, fraqueza muscular, dificuldade para respirar, déficits cognitivos como alterações de memória e fadiga mental. Segundo o médico, os sintomas devem ser tratados separadamente, com os profissionais adequados para cada um. Se ele está com falta de ar, vai marcar uma consulta com um pneumologista. Se ele está com algum distúrbio respiratório, de perda de olfato, perda de paladar, tontura, zumbido, ele vai procurar um otorrinolaringologista. Se ele está com esquecimento, com dor de cabeça crônica, aguda, quer dizer, né, nesse período pós-infecção, tem que procurar um neurologista para poder fazer o tratamento adequado. Descartar outras causas daqueles sintomas e fazer o tratamento adequado. Porque aí aquele especialista daquela área, ele vai saber a melhor maneira de conduzir, quais remédios, quais medicações que ele vai poder usar para aquele momento que o paciente está passando. Quando se prolonga por muito tempo, alguns sintomas não são normais, né? É importante ficar atento a isso. Exato. O que a gente tem frisado bastante é que passou aquele período de isolamento, de quarentena, já procura o especialista. Hoje tem os atendimentos por telemedicina também. Então, durante esse período aí de isolamento, já dá para você ter uma abordagem inicial, algumas orientações, para que o paciente ele seja bem atendido, bem acolhido e o tratamento comece desses sintomas o mais precoce possível. Ainda sobre a Covid, uma pesquisa mostrou que 90% das mortes provocadas pela doença ocorreram em países com taxas altas de pessoas acima do peso. O levantamento da Federação Mundial de Obesidade mostrou que no ranking, com 2,5 milhões de mortes provocadas pelo novo coronavírus no mundo, 2,2 milhões foram em países com altos níveis de obesidade. 90% do total. No final da pesquisa, foi feito um pedido para que os governos incluam quem está acima do peso no grupo prioritário para vacinação. A Organização Mundial da Saúde concorda, embora acredite que o número de obesos vai continuar crescendo, porque as estratégias de prevenção de obesidade não são firmes e indiscutíveis. Até porque a população está exposta a uma alimentação que tende a ser muito ruim. É fácil para o dia a dia e de baixo custo, mas é mais danosa. No caso do Brasil, a OMS destaca que, enquanto há um debate mundial sobre o aumento de impostos para bebidas adoçadas, o Brasil tem isenção para a indústria de refrigerantes. O documento sublinha que os brasileiros têm experimentado uma mudança drástica no estilo de vida e na dieta nas últimas décadas, com maior acesso a produtos de alta densidade energética. Além disso, apenas 15% da população relata ser fisicamente ativa. Para 2025, os dados apontam que a taxa de obesidade no Brasil tende a aumentar, com quase 32% dos homens e mais de 25% dos homens obesos. Ambos terão chances consideradas muito ruins de atingir as metas de obesidade de adultos da ONU, sem contar a Covid no meio do caminho. O Unicef considera inadmissível que os centros comerciais sejam reabertos antes que as escolas. Milhões de alunos ficaram sem aulas em todo o mundo por causa da pandemia do coronavírus e vários países ainda não retomaram o ensino, muitos deles na América Latina. Países como Panamá, Peru e Equador ainda estão sob esse esquema. E o Unicef exige a reabertura dos centros de ensino. Não pode ser possível. Não é possível que reabram restaurantes, shoppings, cassinos, cinemas, mas não abram as escolas. Acho que a coisa mais importante que temos que priorizar é a reabertura das escolas. O Unicef estima que pelo menos 3 milhões de crianças na região nunca voltarão às escolas e o número pode aumentar se as aulas não forem retomadas. Um relatório do Unicef aponta que a média mundial de fechamento de aulas presenciais por conta da pandemia é de 95 dias. Enquanto na América Latina é de 158 e um calendário escolar de 190 dias. Especialistas apontam que a medida não é eficaz no controle da pandemia, já que o contágio é baixo nos centros de estudo. Outra preocupação é em relação às crianças mais pobres, já que muitas dependem das refeições oferecidas nas escolas. Com os menores em casa, também aumentou o índice de violência, além de suicídio entre os mais jovens.
E daqui a pouco você vai ver uma forma inusitada que o primeiro-ministro tailandês encontrou para se livrar das perguntas dos jornalistas. É já já. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgou um relatório que mostra o grande desperdício de comida no mundo. Sabe quanto? Quase 1 bilhão de toneladas a cada ano. O número significa quase 20% do total à disposição dos habitantes do planeta. O relatório apresenta a coleta, análise e modelagem mais abrangente de dados de resíduos alimentares realizada até hoje. Os dados do ano de 2019 foram obtidos em 54 países, desenvolvidos e de baixa renda sobre varejo, restaurantes e residências. O resultado final do estudo, modelado em escala global, mostra 931 milhões de toneladas de alimentos jogados fora por ano. O relatório levou em conta as partes comestíveis e não como ossos e cascas. Ao contrário da crença popular, esses dados revelam que o fenômeno atinge todos os países, independente dos níveis de renda. De acordo com a ONU, cerca de 700 milhões de pessoas no mundo passam fome. 3 bilhões têm acesso a alimentos saudáveis em uma população global estimada em 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. O primeiro-ministro tailandês encontrou uma forma inusitada de se livrar das perguntas dos jornalistas, borrifando álcool. Olha só. Em tempos de pandemia de coronavírus, é mais do que comum ver as pessoas empunhando frascos de álcool em gel ou líquido. Mas nesta terça-feira, o primeiro-ministro da Tailândia, o general Prayut Chan-o-cha, encontrou uma forma, digamos, inusitada de usar o produto. O líder borrifou álcool contra jornalistas após uma entrevista coletiva. O objetivo? Evitar os questionamentos dos repórteres sobre a reformulação do gabinete. Segurando uma máscara em frente ao rosto, Prayut borrifou o líquido várias vezes antes de deixar o local, após uma reunião de gabinete. O primeiro-ministro é alvo de protestos do movimento pró-democracia, que exige sua renúncia. O veículo robô Perseverance, aquele que pousou em Marte, executou com sucesso seu primeiro teste exploratório no planeta. A informação foi confirmada pela Agência Espacial Americana, que falou sobre os próximos planos e rotas para viagens mais longas. Primeiro passeio por Marte. A Agência Espacial Americana informou que o veículo robô Perseverance executou com sucesso seu primeiro teste exploratório do planeta vermelho. O robô de 6 rodas percorreu cerca de 6,5 metros em 33 minutos na quinta-feira, deixando um rastro de pneus na poeira marciana. Os engenheiros da NASA informaram que estão estudando possíveis rotas para viagens mais longas na superfície de Marte. O robô tem capacidade para percorrer 200 metros por dia marciano, um pouco mais longo que o da Terra, e é 5 vezes mais rápido do que o antecessor. A agência espacial também está preparando o primeiro voo de testes de um drone transportado pelo robô, que deve ocorrer no fim da primavera ou no começo do verão do hemisfério norte. O Perseverance foi lançado para uma missão em busca de sinais de vida passada no planeta vermelho e vai tentar coletar 30 rochas e amostras de solo em tubos selados para serem enviados de volta à Terra para análise em algum momento na década de 2030. E a China lançou oficialmente um certificado de saúde para viagens internacionais. É um aplicativo para smartphone que mostra o histórico de vacinação e testes de Covid, uma espécie de passaporte digital que poderia contribuir para uma abertura de fronteira. No momento, o sistema não é obrigatório e está reservado aos chineses. Mas países como os Estados Unidos e o Reino Unido planejam adotar modelos semelhantes. A União Europeia também vai examinar a ideia de um passaporte verde em 17 de março. Ao mesmo tempo, o continente tenta acelerar a vacinação. Mais uma polêmica surgiu esta semana com a Agência Europeia de Medicamentos desaconselhando os países do bloco a conceder uma autorização de emergência para o imunizante russo. A Rússia se posicionou nesta terça e rejeitou a decisão da agência. Impacientes para vacinar sua população, vários países do bloco já recorreram a Sputnik V, como Hungria, República Tcheca e Eslováquia.
O prejuízo do turismo brasileiro desde o início da pandemia no país já passou dos 290 bilhões de reais. A Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo calcula que o setor chegou a fevereiro deste ano operando com apenas 42% de sua capacidade de geração de receitas. As idas e vindas pelo Brasil afora são cada vez mais raras por causa do medo da Covid e dos períodos de isolamento. Por isso, a expectativa é a de que apenas em 2023 o turismo brasileiro volte ao nível médio de geração de receitas de antes da pandemia. Os hotéis e pousadas tiveram as maiores quedas do setor. Em compensação, o consumidor que ainda está viajando consegue lucrar. Em janeiro, o preço das passagens aéreas diminuiu, em média, 6,6%. Já pensou em fazer uma viagem a bordo de um luxuoso trem sul-africano bem longe da Covid? O passeio de 2 dias é famoso pelas paisagens e os serviços 5 estrelas. Mas quem quiser se aventurar vai ter que pagar um preço bem salgadinho, $1.300, que equivale a mais de R$7 mil. Uma última olhada na montanha da Mesa e nos arredores da Cidade do Cabo antes de começar uma experiência de 48 horas a bordo do Trem Azul 5 estrelas. Este trem é a joia do sistema ferroviário sul-africano e até pouco tempo atrás atraía entusiastas de todo o mundo. Mas a pandemia de Covid-19 mudou tudo. A companhia baixou os preços com o objetivo de se tornar mais atraente para os turistas locais. O valor das passagens caiu pela metade, $1.300 por pessoa em cabine compartilhada com pensão completa. Muitas pessoas tinham a viagem na lista de desejos, mas estava acima do orçamento do público em geral na África do Sul. Agora, com a Covid e as fronteiras fechadas, a tornamos acessíveis a essas pessoas e os locais têm aproveitado com prazer e temos recebido uma boa resposta. Ao longo de 2 dias e 2 noites, os passageiros experimentam elegância, luxo e tranquilidade. Para muitos, esta é a primeira viagem a bordo do Trem Azul. Este não é o caso de Abram e Singrid, que preferem os trilhos aos ares e já fizeram a viagem mais de 10 vezes ao longo de 40 anos. Temos negócio na Cidade do Cabo e gostamos de viajar para lá ou Pretória, onde moramos. Quando você chega à Cidade do Cabo, está relaxado, porque é isso que o trem faz por nós. Você relaxa, aproveita boa comida, bom vinho e boa companhia. Nos 70 anos de vida, a fórmula simples do Trem Azul continua a mesma. Os bilhetes são caros, mas com tudo incluído. Bebidas, refeições, entretenimento e alguns momentos que não têm preço, como a vista do deserto nas primeiras horas da manhã. Após 1.600 quilômetros de luxo, deixar o trem e voltar à realidade não é fácil. Se eu pudesse, faria isso uma vez por mês. Agora, da Cidade do Cabo a Pretória, na próxima faria o caminho contrário, só para apimentar a vida. Os acampamentos ao lado dos trilhos do trem são um lembrete das desigualdades da paisagem social na África do Sul. Chegando à estação de Pretória, os parênteses de um momento de encantamento acabam para este pequeno grupo de viajantes, que passou 2 dias longe dos problemas da vida e da preocupação com o coronavírus. E essa edição termina aqui. Você pode acompanhar mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o canal Hit Notícias lá no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você.